Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caros irmãos, estamos juntos mais uma vez para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. É com alegria que aqui nos encontramos nessa oportunidade, que é sempre uma oportunidade bendita, porque nós estudamos e aquele que apresenta um estudo é o primeiro beneficiado, porque teve que estudar. E assim nós vamos promovendo alguma melhora em nós. Então, convidamos a todos a nossa prece inicial para iniciarmos esse estudo. Divino amigo Jesus, Mestre amado, pedimos a tua bênção para esse momento, para que juntos elevemos os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de nos beneficiarmos com as luzes do teu evangelho de amor e com os ensinamentos da doutrina espírita. Sabemos, Jesus, do cuidado e amparo do teu coração amoroso e também da guia segura dos nossos mentores espirituais. Por isso, só temos a agradecer e pedir que as tuas luzes permaneçam nos nossos lares, na nossa intimidade, e continue conosco, hoje e sempre, que assim seja. Pois então, queridos irmãos, vamos falar sobre vícios e paixões, tema trabalhado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Vamos conhecer o que significa o vício e as paixões. Procuramos no dicionário esse significado. Vício é um defeito grave, é inclinação para o mal, opondo-se à virtude. É um costume de proceder mal, um desregramento habitual. Também o vício é a libertinagem, a licenciosidade. Então, no dicionário Aurélio, nós encontramos esse significado da palavra vício. E aqui, vocês reparem que eu grifei, o grifo é nosso, da palavra costume e da palavra habitual. Por quê? O que vai se tornar vício é aquilo que se repete. Não é apenas um ato de desregramento ou um ato de mal proceder, mas o costume de proceder mal. E esse desregramento habitual. Da mesma forma que o bem não é apenas, não podemos definir apenas a bondade por um ato, mas sim a conquista da virtude da bondade é a prática habitual, se obtém através da prática e do costume de proceder. No caso do mal proceder, pode se tornar um vício. Então, o vício é aquilo que se repete e que tem essa característica da inclinação para o mal. Aí, quem pode nos auxiliar a entender um pouco mais isso? Nós encontramos aqui em Aristóteles, aquele grande filósofo grego, que tem a seguinte afirmação: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Olha que interessante, para que a gente compreenda essas nossas próprias características, o que nós somos. Nós somos o que nós fazemos repetidamente.
né? Então, tanto para a excelência, para aquilo que é bom, não é apenas uma vez ou um ato, mas um hábito também para o mal, que se torna um vício, é a repetição, né? É o hábito de proceder daquela maneira, ok? Vamos lá, compreendendo, então, o que é um vício. Joana de Ângeles esclarece: as viciações não são do corpo, mas do espírito que nele habita. Olha que interessante. Se as viciações não são do corpo, nós entendemos que aquela frase, a carne é fraca, é uma frase sem fundamento. Nós agirmos dizendo que não resistimos porque a carne pediu ou a nossa vontade orgânica foi maior, pelo que nos explica Joana de Ângeles, a viciação não está no corpo, mas no espírito que nele habita. Por quê? Porque a vontade é um atributo do espírito e não do corpo. O corpo por si tem as suas necessidades fisiológicas que estão na natureza, que fazem parte das leis, que é a lei de conservação que nós temos, né? Nós temos que nos alimentar, nós temos que beber, que comer, que nos agasalhar, que nos conservar, né? Mas quando a gente estuda as leis, que estão também no livro dos Espíritos, muito bem explicados, né? Então, os espíritos superiores nos explicam que tudo aquilo que é excesso está fora das leis da natureza, né? Então, aquilo que nós vivenciamos para nos conservarmos tem que estar dentro de um equilíbrio, tá? Então, quando acontece a viciação, nós não podemos dizer que é do corpo, mas sim do espírito, que passa daquele limite do necessário para o excesso. Nesse livro Transtornos Mentais, a nossa irmã Sueli Caldas Schubert tem a seguinte afirmação: vícios são males da civilização, mas, acima de tudo, expressam nossa inclinação para o mal. Denota também nossa imaturidade espiritual. Então, ela está aqui situando a humanidade terrestre como civilização e que os males são da civilização, ou seja, os vícios são males da civilização, mas na nossa escala evolutiva, na atual condição dos espíritos que habitam aqui na Terra. Porque o mal, ele não está na natureza da criação de Deus, nem os vícios. É a ação do homem que cria esses vícios, que são os males da civilização. Porque expressam a nossa ainda inclinação para o mal. Então, pela condição aqui de planeta de expiação e provas, onde reencarnam espíritos muito endividados com a lei, que trazem tendências viciosas, né? Isso denota que somos, em geral, espíritos imaturos, ainda para a vivência dos valores espirituais. Então, por isso que ela diz que esses vícios, eles expressam a nossa inclinação para o mal ainda. Se nós olharmos ao redor, nós vamos ver um clima de viciação, nós vamos ver a vivência ainda de hábitos perniciosos. E, infelizmente, pode parecer que cada vez mais nós vivemos o desregramento, mas esse é um momento que a nossa civilização passa aqui na Terra. Tá? É um momento histórico que nós estamos vivendo, tá? Que parece a exacerbação do mal e do desregramentos nos comportamentos.
Mas isso não é da natureza, isso é um momento que nós estamos passando, tá? Porque o espírito foi criado para a perfeição. Deus nos cria para a felicidade, para a perfeição. E nos degraus que nós temos que subir na escala evolutiva, nós exercemos o nosso livre-arbítrio, né? Então, muitas vezes, ainda estamos mais próximos do primitivismo, né? E dessas vivências, desses males que caracterizam os vícios. Nós vamos entendendo melhor no decorrer do nosso estudo, tá? Então, ainda somos espíritos aqui na Terra, imaturos espiritualmente. Por isso, criamos esse tipo de justificativa, né? Ah, eu fiz porque a carne é fraca. Mas não, nós temos esse esclarecimento de que a vontade habita no espírito. E essa vontade é soberana. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, questão 645, Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento irresistível? Então, vejamos, quando o homem se acha mergulhado na atmosfera de vício, entendemos aí aquela ambiência na qual o espírito vem a viver. As suas relações, às vezes a sua família, o ambiente onde ele é, por vezes, forçado ou obrigado a viver, pela contingência, às vezes, da sua própria reencarnação, né? Será que estando num ambiente onde há o vício, o homem não consegue se sair disso, né, de uma forma a não vivenciar o vício? Será que é um arrastamento irresistível? Vamos ver o que os espíritos respondem. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro de uma atmosfera de vício, com grandes virtudes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam como missão exercer boa influência sobre seus semelhantes. Olha que interessante a resposta, né? O arrastamento existe, arrastamento sim, mas irresistível não. Por quê? Se admitirmos que o homem, dentro de uma atmosfera de vícios, onde há o erro, onde há a desonestidade, onde há a corrupção, se ele está naquele meio, se fosse irresistível, que mérito a criatura teria? E também teríamos que admitir que o homem é sempre fruto do meio. E não é. É isso que a resposta vem nos dizer, nos esclarecer. Que mesmo estando mergulhado numa atmosfera, numa ambiência onde impera o vício, o homem pode resistir. E que esses espíritos, a gente se depara com eles, são aqueles que tiveram a força de resistir. E aí eles vão servir de exemplo. Eles vão exercer essa boa influência sobre os seus semelhantes. Ok? Então, nós conseguimos, sim, resistir se tivermos a consciência desperta, a vontade de resistir. Né? Que muitas vezes nós não temos tanta vontade assim. Que os espíritos também vão nos falar sobre isso no Livro dos Espíritos. Então, nós trouxemos aqui uma colocação nossa, que então, em todo ato vicioso, atua a vontade do espírito. É um ato de vida moral e não biológico. É antes uma opção. Nós não temos o livre-arbítrio, então, até o momento final de agir ou não agir,
nós temos condição de optar. É claro que a ambiência, as circunstâncias sempre são levadas em consideração para os atos do homem, né? Então, a bondade divina, a providência divina, sempre está agindo nas nossas vidas e leva em consideração o ambiente. Se o ambiente é propício ao vício e o espírito vence, né? A pessoa vence, resiste, mais mérito a pessoa tem do que se ela não estivesse num ambiente de vício, né? Porque ela teve que vencer. Né? Então, existe a opção, tá? É isso que nós aprendemos, é isso que nós devemos procurar nos conscientizarmos de que o ato vicioso está no espírito, sempre está atuando a vontade do espírito e não as questões fisiológicas ou biológicas da criatura. Então, vamos falar sobre vícios. O que são vícios? Nós trouxemos aqui alguns exemplos. Glutonaria. O que quer dizer? É o vício de comer. É o vício na comida. Ou seja, é aquele excesso, é aquele exagero, né? E é a repetição. Né? Vamos lembrar que o vício é sempre aquele procedimento que se repete, é o hábito. Né? Então, a glutonaria é aquele excesso na comida que a gente repete sempre, ficar viciado em comer. Existe? Claro que sim, nós sabemos que sim. Né? Então, a glutonaria é um vício, né? Pode se tornar um vício. Outro vício que não se relaciona às questões orgânicas, né? Porque na glutonaria a gente ainda tem a desculpa da fome, né? Mas e na maledicência? E na mentira? Que aqui se desdobra, nós trouxemos outros termos, né? A maledicência, a mentira, se desdobra em calúnia, na ira, na cólera, na crítica contumaz, no ciúme. Também podem se tornar vícios. Se nós repetimos esses hábitos, nós nos tornamos viciados. Por exemplo, na crítica contumaz, que é sempre estar vendo o lado complicado das situações ou o defeito das pessoas e fazendo a crítica. Se nós repetirmos, às vezes até sem perceber, nós estamos criando o hábito da maledicência, ou às vezes de mentir. Existe essa característica psicológica em algumas pessoas do vício na mentira. Então, aí vem a questão terapêutica, né? Que começa com o autoconhecimento, mas que pode também ter o auxílio de um psicoterapeuta, mas, sobretudo, do psicoterapeuta por excelência, que é Jesus, né? Nós vamos, no decorrer do estudo, compreendendo a nossa necessidade de evangelização para tratarmos em nós esses vícios que ainda fazem parte da nossa vivência aqui na Terra. Não da nossa natureza, natureza no sentido da criação divina, mas fazem parte da nossa vivência, das nossas escolhas equivocadas, tantas vezes, né? Então, vamos ficar atentos, porque a maledicência, a mentira, também são vícios, podem se tornar vícios. E a gravíssima corrupção são as quedas morais, que nós trazemos aqui o exemplo da corrupção, torna-se um vício, né? Então, de uma pequena vantagem ilícita, eu passo a me acostumar a fazer, criar situações em que ilicitamente eu me beneficio, tá, gente? Nós estamos falando de maneira geral, porque isso pode acontecer nas pequenas coisas do dia a dia.
a corrupção, até ela vir a ser uma grande corrupção, né? que envolve aí grandes grupos, grande quantidade de pessoas, ou uma sociedade toda, ou um país todo, ou até mesmo relações internacionais, né? Então, desde o pequeno poder, né, de um troco errado, até um grande poder de negócios ou de condução das questões sociais, pode acontecer a corrupção. Quando se lida com o dinheiro público, como a gente vê tantas vezes, né? Ou, como a gente disse, diversas maneiras, a corrupção pode acontecer. E se ela se torna habitual, ela pode ser um vício. E essa é uma queda moral, né? O que mais são vícios que a gente sabe muito bem? As drogas, né? Existem pessoas viciadas em drogas, as lícitas e as ilícitas. As lícitas são aquelas que são permitidas pela sociedade, né? Que são legalizadas, como o cigarro e como a bebida, mas são drogas, são consideradas drogas pelo Ministério da Saúde, inclusive, né? Pelas autoridades, sabem que tudo aquilo que leva ao vício são drogas. Entram aí também os remédios, tá? Que hoje em dia, inclusive na fase da pandemia, né? Os antidepressivos, que pelas suas características de substância química podem levar a vício, a viciação, a pessoa ficar dependente, né? A dependência química. Então, não é só de cigarro e álcool, é também de remédios. Também pode se tornar vício? Sim. Facilmente para personalidades ou características de pessoas mais fragilizadas, mais despreparadas, que não têm uma solidificação ou até mesmo uma fé, né, sólida, uma religião, né? Muitas vezes as pessoas descambam para o remédio, achando que o remédio é a solução, e sem perceber entram na viciação. Isso para falar das lícitas, porque não é proibido vender remédio, né? E as ilícitas, que são aquelas proibidas por lei, que aí nós conhecemos, né? A maconha, a cocaína e os demais entorpecentes, ok? Todos esses podem levar ao vício. O que mais? O sexo. O sexo pode virar um vício? Certamente. Né? Existe a sexolatria, a pessoa que só pensa em sexo, que só consegue se sentir bem realizando o ato sexual, que ocupa a sua mente, o seu dia a dia, né? Faz as suas escolhas de distração ou de preenchimento da sua intimidade com questões ligadas ao sexo, desvirtuando, desregrando essa vivência em relação à sexualidade, né? Existem catalogadas também doenças, né, relativas ao sexo, que é o vício mesmo. Então, tomemos cuidado, que da mesma forma começa nas pequenas coisas, né, nas pequenas escolhas. Aquilo que é desregramento e que nós nos permitimos e se torna um hábito, ou com repetição. Então, essas vivências que nós nos permitimos podem se tornar vícios. Então, os consultórios aí de psicologia, de psiquiatria, podem ter muitos casos de desequilíbrios psicológicos e íntimos ligados à sexolatria. É um vício, né? Então, da mesma forma, devemos ter essa atenção e esse cuidado. Nós já fizemos outros estudos anteriores que os nossos irmãos devem lembrar sobre a vivência da sexualidade, né? A vivência desse amor que deve ser
vivido santamente, né? Vivido de maneira satisfatória e equilibrada, né? Essa questão da sexualidade. E quantos prejuízos podem decorrer de uma vida desregrada nesse sentido. Então, a sexolatria, ou seja, a adoração ao sexo também é um vício. O jogo, né, ainda continua, né, desde muito, né, aquelas pessoas que são viciadas em jogo. E hoje nós temos essa variação de que o jogo também está nas redes sociais, na internet, né? Então as pessoas não precisam nem sair de casa para jogar o jogo de cartas, as apostas, né? E temos também os jogos eletrônicos, que para falar deles, acho que seria até uma outra palestra, né? Que é uma viciação que está envolvida nisso aqui, ó. Internet, redes sociais. Tá? Então, o nosso estudo de hoje, ele tem no seu subtítulo a questão da sociedade pós-moderna. É uma característica da nossa sociedade o avanço tecnológico, e o avanço tecnológico que trouxe as redes sociais, a internet. Então, as redes sociais hoje em dia também são consideradas vício, porque as pessoas se viciam nessas redes sociais que existem, seja o Facebook, seja o WhatsApp e as outras que a gente sabe, né? Instagram, etc, etc. Então, a pessoa não consegue ficar longe da sua rede social. E é só a gente procurar aí na própria internet, né, os casos de vícios no celular, né? A pessoa se torna dependente, não pode nem ficar longe do aparelho, porque começa a passar mal fisicamente. Isso existe de verdade, né? Então, a pessoa que só se sente bem quando ela está na rede social ou participa da rede social e assim por diante, tá? Então, essa é uma característica da nossa sociedade atual. Os jovens estão aí totalmente envolvidos, também não são só os jovens, todos nós, né? Temos que tomar atenção na nossa vivência da internet para que a gente não se torne dependente, né? E como o vício é aquilo que se repete, é o hábito, olha só, quem que não tem o hábito hoje em dia de, no mínimo, uma vez por dia, consultar a sua rede social? Vamos ficar atentos, né? Bem, então falando dessa sociedade atual, né, que é a sociedade considerada pós-moderna. A sociedade moderna é aquela que começou depois da Revolução Francesa. Então, depois veio um período e a pós-modernidade é considerada que se iniciou no fim da Guerra Fria, nos anos 80. Tá? Então, os anos 80 do século 20. A característica é o avanço tecnológico, mas também o individualismo, quer dizer, cada pessoa em busca dos seus prazeres e satisfações individuais. É o individualismo, é uma característica da sociedade pós-moderna. Também essa quebra de barreiras territoriais e culturais, que é a globalização, e o hedonismo, gente, que é muito importante a gente compreender o que é o hedonismo, que é o viver o aqui e agora, mas não só isso. O hedonismo é aquela busca pelo prazer. É aquela frase que a gente ouve e devemos ouvir de maneira atenta e crítica. O importante é ser feliz. Vamos analisar. Será a qualquer preço? Não. Aquilo que é característica da nossa sociedade hoje, que é esse
hedonismo, que é a vivência do prazer, como se o prazer fosse a nossa meta, né? Essa é a característica da sociedade. Eu tenho que ser aquilo que eu quero, eu vou impor a minha maneira de ser, porque é assim que eu sou feliz, né? Eu vou viver o aqui e agora como se não houvesse o amanhã. Então, a gente ouve essas frases, né? Ah, a vida é uma só, vamos gozar agora, tudo que nós temos direito, né? Que a pessoa se acha no direito de viver a qualquer custo. Então, nesse cenário em que impera ainda, ou grande parte dos espíritos aqui encarnados, né, os imaturos, acreditam, né, que podem viver apenas o aqui e agora, sem se preocupar com as consequências, que podem estar apenas na busca pelo prazer individual, pela minha satisfação, né, por a sua satisfação acima de tudo, nós vemos aí que os vícios encontram um campo vasto para se proliferarem, né? Então, os vícios, eles podem acontecer, porque é o meu prazer, né? Mas nós que conhecemos um pouco mais, que temos ainda muitos degraus pela frente para conseguir a nossa evolução espiritual, fazemos parte dessa sociedade pós-moderna aqui, mas conhecemos Jesus e conhecemos a doutrina espírita, já temos o esclarecimento. A vida é uma só? Claro que não. Se hoje eu sofro, porque eu já tive experiências anteriores e terei outras, então às vezes a vida vai me falar não. Vou ter limitações. Eu não vou poder vivenciar apenas o meu prazer de forma individual. Nós já temos consciência disso. Então, seguindo aqui no nosso estudo, nós vamos compreender que essas características da nossa sociedade atual levam à vivência dos vícios de uma forma, vamos dizer, tranquila, né? Muitos aceitam de maneira tranquila, porque acham que o importante é ser feliz. Mas nós sabemos que não é assim, que tudo tem consequência. Então, vamos lá. O que a doutrina espírita nos explica? Que nós sabemos que existe a reencarnação, né? Então, eu reencarno com tendências daquilo que o espírito é, daquilo que eu sou. E eu posso trazer comigo predisposição mórbida. O que é isso? A predisposição mórbida são questões não resolvidas em encarnações anteriores que eu reencarno para resolver. Então, muitas vezes, eu venho com uma predisposição ao vício. Então, eu posso ser aquela pessoa predisposta a questões mórbidas, ou seja, procurar a confusão, procurar situações conflituosas, procurar ambientes viciosos. Porque a minha predisposição como espírito, eu tenho marcas na alma, né? Eu tenho ali gravado em mim, calcado em mim, uma vivência viciosa anterior. E eu venho para uma reencarnação para trabalhar isso. Mas aí, se não tiver a força íntima, a vontade educada, evangelizada, eu posso falhar, porque eu vou ouvir repetir, né? Vou vir com aquele hábito que eu vou repetir, e aí eu caio no vício outra vez. E aí eu posso voltar para o plano espiritual sem ter resolvido os meus vícios, né? Bendita a doutrina espírita que nos explica sobre a reencarnação. Então, uma vida
ela é apenas um dos nossos momentos de experiência na carne, na vida material. Nós somos espíritos e a vida, a verdadeira vida é a vida do espírito. Mas enquanto nós estamos presos aos vícios, nós somos escravos do vício. E ficamos nesse círculo aqui que a gente desenhou, né? Que é a reencarnação. Eu venho com a tendência à predisposição mórbida, quer dizer, para aquilo que não é bom. E se eu caio de novo no hábito e na repetição do vício, eu continuo esse círculo, até que eu resolva, o espírito sinta nele a necessidade de mudança e passa a ter humildade suficiente para procurar ajuda, para compreender uma força além dele e se dobrar, né, ao Pai e à força maior da vida, que não é vício, é virtude. É o desenvolvimento das virtudes. Então, a gente vê grandes lutas dolorosas, muitas vezes, para a criatura sair dos vícios, seja lá quais forem, de ordem moral ou de ordem fisiológica, né? Mas a vontade esclarecida e evangelizada vai permitir que a criatura vença e quebre esse ciclo de encarnações ligadas ao vício. Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Quer dizer, o mais difícil, o extremo dos vícios. Qual? Olha, temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. É o egoísmo, não é aquela busca hedonista? É o meu prazer primeiro. É o egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Vejamos aqui essa bandeira de luz, nos avisando, nos ensinando, na raiz de todos os vícios está o egoísmo. O egoísmo que o Mestre Jesus não cansou de combater nos homens e deixou as suas lições imortais para nós. Então, o egoísmo é um mal que nós temos que atacar para que nós tenhamos êxito nesse combate. E as paixões? Muito bem, nosso tema é vícios e paixões. O que é paixão, né? Então, eu sou apaixonada por alguma coisa. Se pegarmos a origem latina da palavra, quer dizer sofrer, né? O ato de sofrer. Temos aí, por exemplo, a paixão de Cristo, né? Então, passione, afecção, doença da alma. A origem grega, pathos é doença, patologia, paté, mania. Então, estamos aí em alguns significados da palavra paixão. E os espíritos vão nos ensinar, né? Kardec pergunta: o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? E eles dizem: não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, meus irmãos, é muito clara a resposta.
A paixão está na natureza humana, não o vício. A paixão em si é aquela força que foi dada ao homem para o bem, para levá-lo a grandes coisas, a grandes realizações. Mas o abuso dela é que é a causa do mal, o abuso das paixões. E qual é esse limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Aí os espíritos superiores, na questão 908, respondem: as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Muito claro, né? Ele compara a paixão a um cavalo. Enquanto a criatura domina, não é perigoso. Mas se deixa dominar, aí se torna um perigo para a própria pessoa e para os outros. Na 911, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha só. Então, aqui, ele primeiro perguntou do ambiente do vício, né? E falou que, mesmo no ambiente de vício, não é irresistível, não. O homem tem como usar a sua vontade para vencer os vícios. E as paixões vivas e irresistíveis? Será que existe vontade impotente para dominá-las? Olha que interessante. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, mas muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Então, essa resposta, ela vem a juntar tudo que nós falamos anteriormente, né? Que existe a paixão, mas nenhuma delas vai se sobrepor à vontade. Porque a pessoa que quer vencer um vício, quer vencer aquele arrastamento de uma paixão, e se ele tem vontade firme, consegue vencer. É o que ele diz aqui, os espíritos dizem aqui, que a vontade, que quando isso não acontece, é porque a vontade só está nos lábios, quer dizer, da boca para fora, né? Eu quero, mas fico muito satisfeita que não seja como eu quero, né? Então, sigamos em frente com firmeza, né? Então, não vamos nos comprazer nos vícios, porque depois é muito difícil sair, né? Às vezes pode parecer irresistível, mas se isso acontece, é porque o espírito ainda se compraz nessas paixões, em consequência da sua inferioridade. Vamos lá, meus irmãos. Fazemos aqui, então, um esquema. O egoísmo não é a causa principal de todos os vícios? Então, é ele que nós temos que trabalhar. Então, nós temos uma paixão por alguma coisa. Se isso nos leva ao excesso, ao descontrole, ao egoísmo, à posse, olha só a posse, que interessante esse termo, que às vezes nós temos paixão até por uma outra pessoa e temos posse sobre ela, achamos que é nosso, né? Qual que é o resultado desse excesso? É o apego, a doença e o vício. Então, da paixão nós podemos chegar no vício, se não sabemos equilibrar, não temos ali uma
um equilíbrio no sentido do desapego, do fazer o bem sem exigir que o outro nos obedeça, ou que o outro seja ali por propriedade nossa, né? Ou daquilo que nós usamos, se nós temos o descontrole e vivemos o egoísmo, nós vamos adoecer, né? Esse que nós chamamos aqui no esquema de apego, doença, vício. Vamos com Paulo, apóstolo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, é a grande lição do apóstolo dos gentios, Paulo, para nós. Tudo me é lícito, então não há nada proibido, né? Aquele que conhece a doutrina, que se torna espírita, sabe disso muito bem, não há proibição, mas a consciência, a conhecer, a compreender, que nos leva a essa atitude. Eu sei que eu posso, mas vai ser bom para mim? Ou para os outros que estão comigo, com quem eu convivo, para os meus irmãos? Ou mais próximos, ou até os meus irmãos em humanidade, dependendo do meu nível de atuação dentro de uma sociedade? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então, qual é a proposta da doutrina espírita para nós? É a nossa reforma íntima, é a nossa modificação para o bem. Se trouxemos mais ou menos tendências negativas, as predisposições para o vício de outra vida, muitas vezes nós percebemos isso em nós, né? E às vezes não. Depende do nível de consciência, depende do nosso grau evolutivo, esse despertar da nossa consciência. Mas a doutrina, ela nos convida justamente a esse despertar. E que a gente promova a nossa transformação, não de fora da circunstância, mas a nossa reforma íntima. Porque às vezes até do ambiente que nós vivemos, que pode ser um ambiente de vício, como vimos, nós não conseguimos nos furtar por circunstâncias da reencarnação. Mas a nossa reforma íntima, a nossa intimidade, só cabe a nós. As nossas escolhas, ao uso do nosso livre-arbítrio. E com Jesus e com Kardec, nós temos esses recursos, esses instrumentos para que a gente promova a nossa reforma íntima e, consequentemente, a nossa felicidade, a nossa integração ao Evangelho do Mestre Jesus, a vivência dos seus ensinamentos de amor, a vivência do bem, né? E aquela vitória sobre as nossas inferioridades e os nossos vícios. Então, sigamos confiantes, meus irmãos, que nós vamos conseguir, mesmo na sociedade que hoje apresenta tantos desafios, de tantos valores invertidos, que às vezes a gente fica um pouco sem esperança, mas não devemos. Isso tudo é passageiro, isso tudo é momentâneo. Vivemos um momento da transição planetária, de um planeta de expiação e provas para o planeta de regeneração. Então, quando olhamos para o lado, nós vemos que o mal ele está exacerbado, né? As vivências de desregramento,
de todos os gêneros, desses vícios que nós listamos aqui nesse estudo. Mas é um momento, né? Mas para cada um de nós podemos fazer o nosso momento ser agora de mudança para o bem. Então, essa proposta da doutrina espírita, né, da reforma íntima, vejamos aqui a proposta, né? Começamos, conhece-te a ti mesmo, pelo autoconhecimento, né? Aquele mergulho na nossa intimidade, com coragem, para que a gente possa detectar em nós aquilo que nós precisamos mudar. Porque como reformar aquilo que a gente não conhece? Se a gente nem sabe que tem os problemas e os desequilíbrios. Então, é preciso conhecimento de si mesmo. Depois desse mergulho para dentro de si, o amar ao próximo. Então, o bem que nós desejamos para nós devemos desejar ao nosso próximo. Quando estivermos vivenciando isso, nós vamos estar de acordo com o Evangelho do Mestre Jesus. Então, é a vivência do Evangelho do Mestre que vai promover essa reforma, essa melhora. E nós temos a oportunidade do trabalho no bem, fazer o bem, a prática do bem. Então, a doutrina espírita, nos mostrando Jesus, claramente nos dá subsídios para superarmos as nossas inferioridades e, consequentemente, vencer os nossos vícios e não nos deixarmos arrastar pelas nossas paixões. Que as nossas paixões sejam equilibradas, sejam aquela força e aquele entusiasmo íntimo para as grandes realizações no bem. Grandes podem ser até as pequenas coisas, pois como nos ensinou Santa Teresinha de Lisieux, que a santidade está nas pequenas coisas. Ela tinha frases, e o seu exemplo de vida maravilhoso, frases como: pegar um alfinete no chão com amor traz frutos de santidade. Então, sejamos nós no nosso dia a dia, mais simples nas nossas atitudes, buscando essa reforma, buscando a nossa melhoria íntima e amando o nosso próximo, porque o que desejamos para nós, desejamos também para os nossos irmãos. E assim pedimos para nós nesse momento, que Jesus nos dê bom ânimo, que nos dê a todos vocês que estão nos ouvindo, a todos que aguardam com ansiedade esse momento em que possamos compartilhar juntos do Evangelho, da vivência do bem, do amor, de um mundo melhor. Nós vamos conseguir, com as bênçãos de Deus e na vivência dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigada e até uma próxima.